Bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém, juventude? Estamos aqui com o nosso pastor Jefferson, meu digníssimo esposo. Obrigado pelo digníssimo, irmã Cristina. Glória a Deus. É uma alegria poder estar outra vez com vocês aqui. Estamos felizes porque estamos iniciando um novo trimestre, um assunto muito legal também, muito importante. Nós vamos tratar especificamente de dois pastores jovens, Timóteo e Tito, e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração da nossa juventude. O trimestre está a cara da juventude, não está, pastor? Totalmente, perfeitamente. Então vamos orar para a gente começar a apresentar o trimestre? Vamos. Então ora por nós, pastor. Senhor, nós glorificamos o teu nome, te agradecemos nesta manhã, bendizemos o Senhor pela oportunidade, Senhor, que estamos de iniciar esse trimestre com essas lições maravilhosas. Que cada assunto, Senhor, aqui ministrado, fale profundamente aos nossos corações. Usa-nos com graça e misericórdia, Senhor. Nós já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já queremos saudar os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Pode participar aí no chat. Coloque suas dúvidas aí. Queremos também convidar você para curtir, compartilhar. Né, pastor? É muito importante. Compartilhe esse vídeo. Se inscrever, né? Que de repente alguém não se inscreveu ainda, algum visitante. Isso aí. Se inscreva, compartilhe o vídeo com o seu visitante e já peça a ele para se inscrever no canal. Então, nós precisamos que você divulgue, porque quanto mais divulgar, pastor, melhor será a produção das aulas. E nós temos EBD para todas as idades. Então, se você tem alguma criança, conhece, é sobrinho, manda as EBDs infantis, né, pastor? Vai ser bênção. E esse trimestre está demais. Esse terceiro trimestre, ele vem quente para a juventude. Olha só o que trata. Para começar, sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Perfeitamente. Vai ser forte. A primeira lição, a lição de hoje, 2 de julho de 2023. A introdução à primeira carta a Timóteo. Olha as demais, eu vou só pincelar aqui as demais aulas. A lição 2, olha o que traz para a gente. O problema dos falsos mestres. Foi o que Timóteo enfrentou, né, logo de início, por isso Paulo escreve também para ele. Por isso que eu falei que vai ser forte para a juventude. Fica atento aí, juventude. Não pisca. Toma um café na frente agora aí da televisão, do celular, de como você está assistindo essa aula. Aí, instruções a respeito... A lição 3. Sim. Instruções a respeito da oração. Perfeitamente. A importância da oração. Paulo sempre frisou isso e não foi diferente ao escrever a Timóteo. Lição 4. Instruções para as mulheres. Maravilhoso. Eita, Paulo glória. escreve isso, os deveres das mulheres, como servir na obra do Senhor. Maravilhoso. Lição 5. Instruções para os pastores. Perfeitamente. Os jovens aí que têm o chamado pastoral. Vai ser muito importante. Vai ser lindo. Né, as irmãs aí que com certeza serão esposas de pastores. É de suma importância porque Paulo escreve tanto a bispos, na instrução a Timóteo ele escreve a bispo, para instruir a bispo, a diáconos e a presbíteros. Então vai ser muito maravilhoso. Isso aí. A 6ª lição. Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nós já temos jovens, pastor, que já está nessa linha. Olha só que legal. É isso aí. Então, é uma instrução muito poderosa e os irmãos, os jovens sabem disso quando na consagração a diáconos, a gente usa geralmente esses textos de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, onde instrui as qualidades ali especificamente sobre a vida de um homem cujo caráter tem que ser ilibado. Perfeito. Lição 7. Instruções sobre o comportamento na igreja. Maravilhoso, porque a igreja ela é um organismo vivo, é amplo, e o comportamento precisa ser adequado a fim de glorificar a Deus. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele instrui como proceder, como Timóteo deveria proceder para ensinar a igreja como agir. O carinho e cuidado desse trimestre teve com a juventude. Olha a lição 8. O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Perfeitamente. Paulo também
tem esse cuidado com as viúvas, com os órfãos também. E ele tem uma palavra específica para a juventude, porque ele sabe que Timóteo ainda era muito jovem e precisava de uma palavra a despeito da idade que ele, né, era pastor, mas um jovem pastor. Então ele precisava de uma palavra dessa de Paulo como um pai. Perfeito. Lição 9. Conselhos de Paulo a Timóteo. O conselho de Paulo, exatamente como eu falei, porque Paulo tinha Timóteo como um filho, né? E a gente vai retratar isso já nessa lição. Exatamente. Então, Paulo se preocupou muito com a vida de Timóteo. Por isso, essa lição fala desses conselhos que Paulo dá a Timóteo. Perfeito. Lição 10. A segunda carta a Timóteo. Esse aí nós vamos ver sobre a segunda carta, que aí Paulo já está num outro processo, já está preso num calabouço, e mesmo assim ele continua preocupado com as igrejas e também com Timóteo, que era um companheiraço de Paulo, e ele escreve a segunda carta. Ele sonhava em visitar Timóteo, mas ele não pôde visitar já nesse período, então ele escreve a segunda carta a Timóteo. Lição 11. Seja firme. É uma expressão, uma frase, quando Paulo escreve: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo, então, ou seja, a importância que Paulo vê na vida de um pastor, a firmeza, e na vida de Timóteo não poderia ser diferente. Lição 12. Venha depressa. Esse venha depressa está configurado na sua segunda carta, no final da sua segunda carta, quando Paulo escreve a Timóteo. Paulo tem um desejo que Timóteo vá vê-lo rapidamente. Era um período de inverno e Paulo faz algumas exigências que ele traga os pergaminhos, os livros, inclusive uma capa. Paulo tinha uma capa e venha depressa, porque ele tinha saudade de Timóteo, e também ele sabia que o tempo dele estava terminando, a carreira dele estava terminando. E Paulo, então, diz dessa forma: venha depressa. E lição de número 13, organizar a igreja em Creta. Muito bem. Vai ser forte, eu avisei, pastor. É isso aí. Aí já está ligado a Tito, né? E Paulo também, com todo o carinho que tinha também por Tito, ele escreve para auxiliar a Tito como pastor da cidade, né, da igreja, especificamente de Creta. Então vamos lá, juventude, se segura aí, porque esse trimestre vai ser forte. Vai ser chuvas de bênção. Maravilha. Lição a cada lição. Então nós vamos na nossa primeira lição, que é Introdução à primeira carta a Timóteo. Olha o que já traz o texto principal, pastor. Sim. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Muito bem. Essa expressão de Paulo, ela faz um link da mocidade dele, né, de Timóteo, né? Ninguém despreza a tua mocidade, ou seja, Timóteo, não é porque você é jovem, não é porque você é moço, né, que você não pode pastorear. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Mas veja, tem um porém. Aí o que ele diz: mas seja como? Ser exemplo dos fiéis. Exemplos fiéis na palavra, no trato. Ou seja, o seu comportamento vai ditar muito mais do que a sua idade. Okay? Então, é uma palavra maravilhosa para os nossos jovens. Ok? Porque não é porque eu sou moço, não. Deus usa os moços perfeitamente. Agora, o seu comportamento é primordial para que Deus possa te usar e as outras pessoas possam perceber que você é diferente. Sabe, pastor, eu vejo aqui, quando coloca assim, ninguém despreze a tua mocidade. Eu penso nos nossos jovens, porque tem muitos jovens aí que pensam assim: eu estou muito novo para começar, eu ainda tenho que pegar uma experiência. Mas assim, novo para quê? Começar o quê? Pensa nisso. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? E não é porque eu sou mais novo, porque eu sou mais jovem, que eu tenho que esperar, né, as coisas. Não. O amadurecimento, ele vem com o exercício. Quando você vai se exercitando, vai se envolvendo, naturalmente você vai amadurecendo.
Então Deus só vai tratar, Deus só vai, na verdade, né, dar coisas maiores com aqueles que já estão exercitando e trabalhando e se envolvendo. Isso é importante. Eu vejo jovens, pastor, que estão envolvidos, vejo jovens que estão olhando os envolvidos e vejo aqueles que estão apáticos. E isso é muito triste. Aí a gente olha aqui para Timóteo, como Timóteo colou em Paulo. E interessante que ele colando em Paulo, e Paulo percebe isso nele. Ó, eu até gravei, como que fala aqui? Grifei uma parte aqui, que eu coloquei assim, ó. O bom testemunho de Timóteo, fruto do seu progresso na fé, motivou Paulo a convidá-lo para seguir com ele a sua jornada missionária. Olha que legal. Ou seja, antes de Timóteo pastorear Éfeso, a igreja em Éfeso, primeiro Timóteo foi discípulo, foi servo de Paulo. Isso aí. Ele colou em Paulo, trabalhou, serviu, e isso naturalmente fluiu no ministério dele. Isso aí. Então, jovens, não está cedo, não está tarde, não está na hora de começar. Glória a Deus. Se não começou, ainda está na hora. Nós estamos uma semana do Congresso, pastor. Verdade. O Congresso está bombando da juventude. É isso aí. Porque o céu é o meu lugar. Então, meu também. Então, nós temos que correr. Procure a liderança, veja no que você pode fazer, aonde você pode atuar, porque tem muito trabalho ainda para se fazer. Perfeito. E nós precisamos. Vocês têm a força toda na mão de vocês. Então, agora é a hora de pegar essa força e saber aonde conduzir, aonde trabalhar com ela. Isso aí. Você que nos visita aí, é membro de uma outra igreja, como jovem, você também tem que se envolver, né, na sua igreja, com o seu ministério, né, com a sua liderança, trabalhar né, com o Senhor e fazer a obra de Deus, assim como Timóteo. Isso aí. Vamos lá? Vamos para o texto bíblico? Vamos. 1 Timóteo 1, de 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Maravilhoso. O que Paulo está fazendo ao escrever essa carta, irmã Cristina, queridos jovens, é uma carta prática ao pastor Timóteo. Uma carta prática. Paulo, quando está escrevendo, ele vai instruir Timóteo a respeito das falsas doutrinas. Nesse texto ele já começa a falar sobre isso. Das judaizantes que já estavam introduzidos na igreja a fim de que as cerimônias, né, judaicas retomassem, né, ou tivessem um acesso, ou tivessem uma preeminência melhor ou maior. Então, Paulo já vai advertindo Timóteo sobre isso. Dentro dessa carta também, da primeira carta, nós também já falamos um pouco nisso no início, a gente vai ver que ele ensina a respeito, como é uma carta prática, ele ensina os deveres, né, das mulheres, da importância das mulheres servirem em boas obras, como as mulheres devem se proceder na igreja. Então, ele vai instruindo, são assuntos muito interessantes do cotidiano, do dia a dia da igreja. E Paulo, percebendo isso, escreve a Timóteo para que ele haja, por exemplo, aos bispos, aos diáconos, aos presbíteros, a instrução para que como Timóteo vai lidar com eles, como agir na hora da consagração, da imposição de mãos, como Timóteo vai tratar com bispos, diáconos e presbíteros. Uma coisa também que Paulo
faz, né, também de um assunto muito prático, o tratamento que nós falamos aqui no início das viúvas, dos órfãos, Perfeito. da importância ou seja, para que ninguém fique à margem, para que Timóteo tenha uma visão geral da igreja, do corpo geral da igreja. E uma outra coisa também muito legal também nessa primeira carta que Paulo escreve a Timóteo é tratando dos servos. Haja vista que a igreja primitiva, no seu nascedouro, nesse período havia muitos escravos, e Paulo vai mandar uma carta a fim de que Timóteo instrua os servos, ou seja, como servir, como ser empregado. Como eu vou me comportar sendo empregado, sendo escravo, sendo servo. E também aos ricos. Paulo também escreve a Timóteo dizendo, você fala com os ricos como eles devem se proceder, como eles devem agir, né, para que eles não sejam altivos, não ponham esperança nas coisas, né, materiais, que façam o bem, né, que tenham, se enriqueçam em boas obras, né, porque, você veja, havia às vezes um disparate, aqueles que tinham de mais e aqueles que tinham de menos. Então, Paulo, sabendo que Timóteo convivia com isso na igreja, Paulo escreve essa carta a fim de instruir Timóteo a forma dele proceder como pastor na igreja. Você vê, né, pastor? Uma carta escrita nessa época, mas tão atual para a gente hoje. Muito atual, perfeitamente. Porque é o que nós precisamos praticar, juventude. Nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, cuidado com quem ouve. A igreja, ela é um corpo, né? Ela é o corpo de Cristo na Terra, e ela tem vários tipos de pessoas, de comportamentos desse tipo de ação. Então, é importante que a gente conheça esta carta, conheça a história de Timóteo, para que a gente vá amadurecendo e entendendo que a nossa igreja hoje, na atualidade, como você disse, que é uma carta atual, como a gente deve proceder, como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, né, em meio às circunstâncias, em meio às situações de uma igreja. E Paulo, ele continua aqui nesse capítulo, né? Ele vai falando, ele fala dele, que ele era blasfemo, como ele era arrogante, mas que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que ele foi alcançado por isso. Então, às vezes, nós temos você aí que está nos ouvindo, falando assim, mas vocês não conhecem a minha história, da onde eu vim, como eu sou, como eu já fiz. Disso nada importa. O importa é agora você olhar para frente, olhar para a cruz. Como vai ser? Como você vai se posicionar? Como você vai amar a Deus? Como você vai querer a Deus? E é isso que nós temos que focar. Porque Satanás o tempo todo vai jogar seta de como você era, de como não tem mais jeito para você. Imagina se Paulo tivesse dado ouvidos. Pastor, imagina. E hoje nós sabemos que os nossos jovens, eles são muito atacados. Mas aquilo que você fez lá, e quando você mas você é hora de colocar uma pedra, olhar para a cruz, caminhar com Cristo e falar, eu quero servir a Jesus de verdade, coração puro, íntegro, e procurar a cruz, porque sem ela nós não podemos caminhar. E é muito interessante que no decorrer de todo esse trimestre vai trazer esses cuidados, e são cuidados que nós precisamos ter todos os dias, nós temos que acordar todos os dias, renunciando o pecado e querendo a cruz, querendo Jesus. Porque vai ter dias que nós vamos acordar abatidos, desanimados, cansados, mas nós temos que segurar, que olhar para a cruz e seguir firmes para o nosso devocional, firmes na nossa oração, firmes no nosso jejum. Nós precisamos, juventude, nós não podemos descansar um minuto, pastor. É verdade. Se a gente abaixar a guarda, acabou. É verdade. E nós vamos ver tudo isso. E quando a gente lê aqui, né, no versos 2, que fala assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, o carinho que Paulo tinha com Timóteo. O carinho, o cuidado, o respeito, né, de tudo que ele já vinha demonstrando como servo, como homem de Deus, né, como filho de Deus. Então, esse é um carinho que Paulo tem com Timóteo por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes. E não só Timóteo, né? Tito também. A gente vai relatar durante o trimestre também Tito. Isso aí. E legal, juventude, que Timóteo não era velho, era novo.
novo. Aqui, muitos de vocês têm a idade de Timóteo. Timóteo, quando começou, não tinha 20 anos. Pensa nisso. Quantos de vocês aí não têm 20 anos ainda? Ou alguns que já têm 20 anos e ele já assumiu uma postura muito novo também, como pastor de igreja. Aí eu fico pensando que tem jovem pensando assim, não, ainda não está na hora, não. Eu estou fazendo a minha faculdade, eu estou estudando. Isso é bom e é preciso. Mas não é único. É verdade. Nós não podemos separar a nossa vida secular com a nossa vida espiritual. Nós temos que caminhar com ela, saber caminhar com ela. Na verdade, nós precisamos que os nossos jovens sejam Timóteos. Né? As nossas jovens, né? Os nossos jovens no geral, sejam Timóteos, sejam Titos. Isso aí. Né? Precisamos exatamente desse caráter, sabe, dessa disponibilidade, desse envolvimento. Veja, Timóteo, nós conhecemos a história, ele era filho de um pai grego. Então, era um moço instruído, era um moço que foi instruído, e Paulo confia em Timóteo para que ele combata as fábulas, as filosofias da época. Então, veja, nós precisamos, a igreja de Jesus precisa, e o Espírito Santo conta com vocês, jovens, que vocês sejam como Timóteo, com toda essa disponibilidade, mesmo estando no mundo, né, e caminhando, cuidando das coisas que precisam cuidar, mas também, principalmente, das coisas de Deus. E legal, pastor, que não tem justificativa. Sabe por quê? Timóteo também era tímido. Olha só que legal. Timóteo também tinha... Ele não era uma pessoa totalmente... Vamos fazer, vamos pegar. Ele tinha um lado dele também. Porque, às vezes, fala assim, mas eu sou tímido para fazer isso, eu tenho vergonha de ir. Então, quer dizer, Timóteo olhou muito mais o seu chamado. Ele falou, nós precisamos jogar por terra a nossa timidez, os nossos preconceitos, as nossas, eu não sou capaz, porque quem nos capacita é Cristo. Isso aí. Se a gente for olhar, ter capacidade para poder começar a fazer as coisas, a gente não vai fazer nunca. Aliás, a pessoa que se sente capaz, né, não é nem boa, né, não é nem bom, porque nós estamos sempre nos sentindo incapazes, mas Deus vai capacitando, é Ele que vai capacitando, é Ele que vai instruindo, e a obra é dele, Ele vai nos usando. Nós precisamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso aí. E nós temos pergunta. Tem jovem aí para fazer uma pergunta aí. Muito Pode bem. soltar a pergunta? Então solta a pergunta. Vai lá, aí. Ronilson, fala pra gente qual é a sua pergunta. Paz do Senhor, irmãos, eu sou o Ronilson e, queria saber o que seriam as cartas pastorais. Muito bem, Romilson. Mais conhecido como Rony. O Rony, ele fez a pergunta aqui, deixa eu responder para ele. O que são as cartas pastorais? Muito legal essa pergunta. As cartas pastorais são mensagens de um plantador, né, de igreja que foi Paulo, com sua experiência, né, com tudo aquilo que ele aprendeu. Então ele escreve essas cartas aos seus filhos na fé, vocacionando-os, né, ao serviço cristão, ou seja, mostrando a importância do serviço cristão, que eles se envolvam com o serviço cristão. Por isso que nós chamamos de cartas pastorais, que foi a carta a Timóteo e a carta a Tito. Ok? Amém, Muito boa glória pergunta. a Deus. Obrigada pela participação. E vai ter mais aí, tá? Muito bem. Pode esperar aí, pastor, que tem mais. Pastor, e a gente entra nisso, né? A pergunta do Ronilson foi o que a gente vai estar entrando agora, que é o ponto 1, Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Então, me permita, antes de exatamente entrar nesse primeiro ponto, eu queria só, mais uma vez, frisar algumas coisas aqui importantes dessa carta. Primeiro que Timóteo, nós falamos que ele foi um discípulo de Paulo. Ele foi preparado por Paulo, ele caminhou lado a lado com Paulo, ele foi aprendendo, ele foi desenvolvendo o seu ministério. Então, a importância dos jovens estarem sempre envolvidos com a liderança, com os pastores, sempre dispostos para ir aprendendo. Geralmente, os moços me perguntam assim, irmã Cristina, pastor, e assim, o meu chamado é agora, quando será? Alguns têm uma certa ansiedade para que isso aconteça logo, parece que está demorando. Não, na verdade não é isso. E é exatamente essa questão de você ser preparado. Há um tempo específico, você precisa amadurecer em algumas áreas, e aí as coisas vão acontecendo. Então, primeiro, Timóteo foi um discípulo.
Isso é muito importante. Outra coisa, que quando Paulo escreve a Timóteo, então, aí sim, Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo já era um pastor. Ele já estava pastoreando uma igreja, ou seja, ele viveu o período do aprendizado, agora ele está, né, aplicando tudo aquilo que ele aprendeu com Paulo. E Paulo escreve a Timóteo para auxiliá-lo nessa aplicação. Uma outra coisa... E a importância, um minutinho, pastor, a importância também de ouvir. Ele já pastoreando, mas ele tinha essa consciência de ouvir, perfeito, Paulo. Porque a submissão, a autoridade de Paulo é fundamental. Na verdade, isso é uma coisa muito interessante, minha Cristina. A autoridade que Timóteo tinha vinha do respeito, da submissão que ele tinha a Paulo. Se ele não submetesse a autoridade de Paulo, ele não teria tido êxito em pastorear a igreja. Então isso é fundamental. Da mesma forma, nós nos submetemos à autoridade do pastor da igreja, os jovens se submetem à autoridade dos pastores da liderança, e isso vai proporcionando todo o aprendizado, todo o respeito que a pessoa vai adquirindo. E do mesmo jeito que Paulo considerava Timóteo filho, então quer dizer, Timóteo tinha Paulo como pai. É isso aí. É isso aí. Uma outra coisa também que é importante a gente lembrar aqui, que esta carta, Paulo está escrevendo a Timóteo para encorajá-lo, né? Além de instruí-lo, porque ele era um jovem cristão, um jovem pastor, mas também para encorajá-lo, porque Paulo sabia dos percalços, Paulo sabia das dificuldades que ele enfrentaria, que ele já estava enfrentando e enfrentaria como pastor. Então é uma carta de encorajamento que Paulo faz a Timóteo, porque sabia dos revés, das dificuldades, né, dos intempéries do seu ministério. Tá bom? Uma outra coisa também que eu quero lembrar aqui aos jovens, que quando Paulo escreve a Timóteo, então Timóteo já estava pastor, como eu disse, e pastoreava uma igreja em Éfeso. Ok? Então isso é muito interessante nós sabermos, tá bom? Perfeito, então vamos lá na primeira parte, então, como você queria. Bom, a gente já pincelou praticamente ela todinha, né? Falando sobre as epístolas pastorais, sim, né? Escrevendo durante as viagens. Olha só, Paulo escreve para ele durante as viagens, para Timóteo, né? E outra coisa, né? A adversidade não deixou que Paulo também desistisse. De forma nenhuma. Então, às vezes, a gente está passando por turbulência, as coisas não estão caminhando do jeito que nós gostaríamos, mas nem por isso nós podemos largar nossa fé. A irmã Cristina, ela tá trazendo os exemplos não só de Timóteo, como também do próprio Paulo. Né? Eu estou percebendo isso. Perfeito, e é isso mesmo. Aí. Nós estamos aqui, né, nessa situação que basicamente dois personagens. Paulo, que escreve no meio das suas lutas, no meio da sua prisão, e Timóteo, que recebe essa carta também no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Ou seja, são dois personagens, mas que estão dispostos a servir a Deus, dispostos a fazer a obra de Deus. É isso aí. E aí a gente mostra, né, que como Paulo foi fiel. Exatamente. Pensa, você lá preso por causa do evangelho, eu vou escrever, eu vou ter esse amor para escrever. E assim, eu quero agora também incentivar os nossos jovens. Por mais que nós já fazemos o nosso devocional, glória a Deus por isso, eu quero incentivá-los a ler as cartas. É um semestre que é importante você estar assim, lendo as cartas todo dia. Então, coloque mais um capítulo no meio do seu devocional e comece a ler as cartas de Paulo para Timóteo e Tito. Faça um agora com você mesmo, um desafio com você mesmo, João. Fala assim, eu vou começar a ler as cartas de Paulo para Timóteo e Tito. Vou terminar junto com esse trimestre. Olha que legal. Vai ser precioso, porque você vai estar entendendo muito mais o que vai ser passado durante essas aulas. É um crescimento. É um crescimento. E aí a gente vai entendendo que, porque quando eu olho as minhas dificuldades, pastor, parece que a minha é maior do que a sua, parece que é maior do que o do outro. O nosso problema sempre é o maior, né? E nós temos, principalmente os jovens, tem a mania de focar no problema. Às vezes aquilo que é para ser bênção na vida da gente, a gente transforma em maldição, porque a gente não está sabendo conduzir as coisas. Então, nós precisamos focar no Deus. Ele sim vai resolver os nossos problemas. O Deus que resolve os problemas, não os meus problemas. Porque nada
Fala comigo aí, ó. Nada. Coloca aí no chat. Nada, 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 nada. É impossível para Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos entender isso. Perfeito. E eu vejo nesse contexto aqui, Paulo instruindo Timóteo em meio à dor, em meio à fome, em meio à miséria. Prisão. Então, olha onde que ele estava. É isso aí. O sofrimento, a angústia, um lugar sujo. E prisão, naquela época, não é como hoje, Não é. Que recebe uma Não quentinha, tem conforto, tem banhozinho de sol, nada disso, não. É outro tempo. Né? E eu vejo isso, ele mesmo assim, ele instruía a Timóteo. Ele tinha o amor, o cuidado, o zelo com a obra de Deus. Como nós estamos tratando a obra de Deus? Como nós estamos tratando? Na hora de vir para o ensaio, na hora de trabalhar na cantina, na hora do ofertório. Como eu tenho conduzido as coisas de Deus? Qual é o zelo que eu tenho, né, com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a obra de Deus? Verdade. É isso aí, é muito importante isso. E no decorrer disso tudo, pastor, nós vamos lá para o tópico 2. Timóteo, verdadeiro filho. Uhum. Então, aí eu ligo aí esse ponto dele, esse cuidado com ele, porque ele tinha ele como filho e algo mais, que ele sabia que esse filho ia levar o evangelho. Você vê que ele circuncisa Timóteo, sabendo que nem precisava, mas pelo cuidado com a palavra de Deus, para poder o quê? Conduzir os outros, porque poderia isso e iria trazer escândalo para os demais. Não, mas Timóteo não é circuncidado? Como assim? Ele vai trazer o evangelho. Então, com cuidado com a palavra de Deus, Paulo tem isso. Já com Tito, ele não faz isso. Ele libera Tito de ser circuncidado. Perfeitamente. A gente vê aqui, a gente precisa compreender nesse segundo ponto aí, que Paulo, né, considerava Timóteo como um filho na fé. Desde muito cedo, na sua viagem, Paulo... quando vai na segunda viagem que ele faz, inclusive com Silas, é quando ele pega Timóteo e leva consigo também. Então, ainda muito moço, Timóteo ainda muito moço, um adolescente para jovem. E aí, então, Paulo sempre teve esse cuidado e o considerava mesmo como um filho na fé. E Paulo escreve, né, falando isso, considerando isso. Timóteo, ele nasceu em Listra, uma cidade de Licaônia, irmã Cristina, que é uma província romana, né, da Galácia. Então, por isso que o pai era grego, mas a sua avó e a sua mãe eram judia. E Paulo, ele, então, na sua segunda viagem, ele indo a Listra, né, como eu disse, ele vai e vê o desenvolvimento de Timóteo, porque na sua primeira viagem ele cria a igreja ali. E o desenvolvimento de Timóteo, quando Paulo vai na sua segunda viagem, então ele toma nota do desenvolvimento desse jovem. E aí então ele pega e leva consigo Timóteo. Então veja a importância desse envolvimento. E a gente não pode deixar de falar da mãe, da avó de Timóteo. Sim, né? também. Nós não podemos deixar de falar da sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, que teve um papel assim essencial. É isso aí. Aí você pode falar assim em você. Mas eu não tenho, meus pais não são cristãos, eu sou o único dentro de casa. Timóteo teve essa importância, esse cuidado aqui da mãe dele, da avó dele, instruindo ele, bonitinho. Mas você, hoje, tem muito mais acesso. Esses recursos estão aí. Nós temos a EBD, nós temos os cultos de quarta-feira com palavras poderosas para os nossos jovens. Perfeito. Né? Os nossos cultos todos, de sexta, de domingo, todos. Né? Então, hoje, a quantidade a disponibilidade da Bíblia, né, de livros bons. Então, quer dizer, tem tudo que um jovem precisa para desenvolver o seu ministério, para desenvolver o seu chamado. Não é porque a minha avó, a minha mãe, meu pai não me instruiu, não, nada disso. Nós temos exemplos de muitos homens de Deus usados por Deus que os pais não foram cristãos, mas eles tiveram, né, um chamado poderoso e confiaram em Deus nisso. Isso aí. E foram, né, e são usados poderosamente por Deus. Muito bem. E Paulo, ele tenta transmitir ao jovem Timóteo, que está auxiliando ele o tempo todo, que lute pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo a igreja. Então, assim, nós precisamos lutar pela fé.
Perfeitamente. Nós precisamos confiar e ter muito cuidado com o que a gente anda ouvindo por aí. É isso aí. Que é um perigo, pastor. Exatamente. Nós vivemos um tempo também hoje onde as fábulas, as ideias, as filosofias, os pensamentos, né, ela tem disseminado coisas terríveis. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve na sua escola, na rua, no seu trabalho, no meio dos veículos de internet, rádio. Muito cuidado com essas coisas. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que ele precisava firmar na fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, que é fundamental, como é para você hoje. Então, como a irmã Cristina aqui está instruindo, né, os jovens para que se firmem no devocional, se firmem nas coisas de Deus. Por quê? Porque não serão levados por falsas doutrinas. É isso aí. Ok? Amanda, coloca aí pra gente, nós vamos colocar qualidades e realizações de Timóteo. Coloca aí pra gente o quadro, Amandinha. Realizações e qualidades de Timóteo. Ele acompanhou Paulo na 2ª e na 3ª viagem missionária. Era um respeitado cristão em sua terra. Foi o representante especial de Paulo em várias ocasiões. Recebeu 2 cartas pessoais de Paulo. Lutava com uma natureza tímida e reservada. Aparentemente, não conseguiu corrigir alguns dos problemas na igreja de Corinto quando Paulo o enviou para lá. Tá vendo, pastor? É isso aí, uma pessoa normal como qualquer uma outra, cheia de dificuldade, né? Alcança êxito em algumas coisas, né? Tem as suas lutas, é isso aí, perfeito. Como qualquer um de nós. Isso aí. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é o nosso, aquele que nos guia e nos dá, aquela segurança, total em Cristo Jesus. Então, veja, Timóteo, muito bem, falado, muito bem, como Paulo também, a irmã Cristina gostou também de ressaltar aqui a vida de Paulo, mas pessoas que não eram perfeitas. Isso aí. Nas suas dificuldades, nas suas lutas, mas Deus as usou poderosamente. Então, pode usar você também, meu jovem, minha jovem que me escuta nessa hora. Ok? Deus tem muito a fazer através da sua vida. A paz do Senhor, juventude. Vou trazer algumas curiosidades para vocês hoje sobre o jovem pastor Timóteo. Vocês sabiam que a carta de Timóteo são cartas pastorais? Vocês sabiam que a carta de 1 Timóteo foi escrita entre os anos de 61 a 63 depois de Cristo, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo? Vocês sabiam também que Timóteo, esse jovem pastor, ele tinha 3 limitações. Ele era jovem, ele era tímido e ele tinha uma enfermidade no estômago. Tinha outras enfermidades, mas a mais marcante era essa enfermidade no estômago. Mas sempre Paulo disse para ele para que ele não desprezasse o dom que tinha nele e que ele não desprezasse a tua mocidade com o que tinha aprendido desde a sua meninice. Isso porque você sabia que Timóteo também ele era a 3ª geração que foi apaixonado pelas Escrituras e foi contaminado, foi contagiado por esse cristianismo bondoso e amoroso. A sua avó, Lloyd, já tinha também esse cristianismo como paixão, que tinha passado para sua mãe, Eunice, que passou para o filho, então, Timóteo, se tornando a 3ª geração apaixonada pelo Evangelho. Timóteo encontrou Paulo durante a primeira viagem missionária e ele ficou tão próximo de Paulo que nas próximas 2, na 2ª e na 3ª viagem missionária, ele acompanhou Paulo. Timóteo nunca desistiu, nunca disse não para Paulo, como Paulo também nunca disse não para Deus, e ele nunca deixou Paulo sozinho. Essas são algumas curiosidades sobre Timóteo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Isso é importante. Agora vamos para o 3º tópico da lição. Terceiro e último tópico da lição. Nós estamos terminando o nosso tempo, está corrido o tempo.
Timóteo, um jovem ministro. Pois é, isso é importante explicar, porque quando Paulo está escrevendo a Timóteo, nós falamos aqui, porque ele era um jovem ministro, ele precisava de instrução, ele precisava de cuidado. Então, contemporaneizando, né, nós precisamos exatamente disso. Os jovens precisam disso, de cuidado, precisam de instrução. E Paulo não foi diferente com o seu filho na fé, Timóteo. Ele faz isso. E agora eu quero lembrar que, primeiro, Timóteo foi servo. Primeiro, Perfeito. outra vez, lembrar isso. Primeiro, Timóteo ele serviu, ele foi discípulo de Paulo. Ele acompanhou Paulo, ele trabalhou com Paulo, ele sofreu com Paulo. Então, assim, isso foi aprimorando o ministério dele. E outra coisa também nessa parte aí, nessa terceira parte, é que o problema da igreja em Éfeso era principalmente com os falsos mestres. Então, veja, falsos mestres, eles eram mestres. Eles não vinham com palavras, né, fáceis, com ideias fáceis de se resolver. Eles eram mestres. Perfeito. E aí, esses falsos mestres precisavam de um mestre verdadeiro, de um mestre firme. E aí, Paulo, então, escreve a Timóteo para que ele seja firme. Para você ter uma ideia, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, olha como Paulo vai tratar Timóteo. Mas tu, ó homem, veja a importância dele. Homem de Deus, né? Foge das coisas, né? segue a justiça, né? Segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé. Então, toma posse da vida eterna. Mas Paulo trata ele como um homem para que ele tivesse coragem para combater os falsos mestres. Okay? Então, esse terceiro ponto aí é muito interessante de nós explicarmos isso, para que a gente tenha uma noção de todo o contexto da vida de Timóteo, né, no decorrer dessas lições. É isso aí. Não é porque é jovem, que é mocinho, que é bebezinho da mamãe, não. É isso aí. Chega de leitinho. É hora de comer comida agora que sustenta feijoada, né? Uma coisa mais... Então, assim, os nossos jovens têm que parar um pouco de meninice. Esses sabe? De milindres. A gente não pode falar um pouco mais alto, não pode ter um tom mais firme, que logo fica todo sem graça, ou assim, no sentido de estar, né, desanima, entristece. De forma nenhuma. A palavra de Deus, ela sempre foi muito assim, muito firme, né, no trato. Então, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele também tem Timóteo como filho na fé, tem toda essa consideração, mas tu, ó homem, é uma palavra pesada, né? Homem de Deus, foge das coisas desse mundo, não se envolva com as coisas desse mundo, não. Okay? Precisamos forjar homens, isso aí. né? Precisamos forjar mulheres de Deus, homens de Deus. Perfeito. Né? E não crianças, assim, né? Isso. Então, assim, agora também temos uma participação da nossa jovem, Opa, Luana. O que vai fazer? Vai trazer uma pergunta aí pra gente. Fala aí, Luana. A paz do Senhor! Eu sou a Luana e a pergunta é: qual a missão principal de Timóteo em Éfeso? Boa pergunta, a irmã Cristina vai responder aí essa pergunta da irmã Luana. Olha só, qual a missão principal de Timóteo em Éfeso? Nós já até falamos sobre isso, né? Que é advertir. Olha só, advertir os falsos mestres de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. Então, Paulo, o tempo todo, ele fala isso com Timóteo. Isso aí. Esse cuidado, porque por mais que Paulo já tinha ensinado Timóteo, Paulo também se preocupava de Timóteo ensinar os outros. Então, tomar cuidado para não deixar as coisas irem, é só uma coisinha, isso pode não trazer tanto, mas se fugiu da palavra, não é só uma coisinha a mais. Já é a morte. Porque se eu fujo do que é a palavra de Deus, quer dizer, pastor, eu já estou indo para o abismo. Já era. Não importa se já é era. pouquinho, se é pequenininho, se isso é um... Já é era. tudo, Perfeito. é tudo. Muito bem, vamos à conclusão. Vamos à conclusão, então, da nossa lição. Vamos Chegou lá. ao fim. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada. Eu quis ler, gente, porque eu achei muito legal a conclusão. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais.
Ao longo do trimestre, estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Que a graça de Deus permaneça com todos nós. Maravilha, maravilha. Como a palavra de Deus, né, ela se renova cada manhã e não é diferente. Essas cartas pastorais que nós vamos ver nesse trimestre é atualíssima e vai edificar muitos nossos jovens. É verdade. Amém? Agora vamos ofertar? Vamos ofertar na casa do Senhor. É um momento muito importante. Faz aí o chamado ofertório. É o momento da oferta. Nós continuamos a glorificar a Deus com as nossas ofertas. Então, eu quero convidar você aí, que ainda não conhece o nosso projeto dos 1000 Valentes. É rico demais esse projeto, pastor. Você fazer parte de uma igreja, de você construir uma igreja, isso é muito legal. Então, você que ainda não faz parte, seja agora um participante dos 1000 Valentes. Faça aí, ó, você pode entrar em contato, tanto pode estar vindo à noite na tesouraria, conversar com o nosso tesoureiro, o pastor Evander, ou você pode também fazer através Pix, PicPay. Nós queremos comprar esse lugar aqui maravilhoso, é um espaço maravilhoso para a obra de Deus. Nós trabalhamos muito com as nossas crianças aqui nesse lugar, com os nossos jovens, com toda a igreja. E será uma bênção ter você conosco. E ofertar. Venha ofertar na casa de Deus. Amém? Amanda, solta um louvor aí bem especial para a gente. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não quero não, como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem Graças a Deus por esse louvor, graças a Deus por esse momento. Agora nós iremos orar, agradecendo a Deus por esta manhã e queremos vê-los, né, à noite, no culto da noite. Se programem, se preparem que está chegando aí o Congresso dos Jovens e Se vai ser preparem. poderoso.
E Dia 8 e 9 de julho, dia 8 às 19 horas e dia 9 às 18 horas, com o nosso pastor, vou até divulgar agora, pastor Jean Lucas, que eles já estão sabendo. Vai ser bênção demais ter você conosco. Convide mais alguém para estar nesse congresso. Vai ser um congresso que, o céu é o meu lugar. amém. O meu também. Ó, eu orei iniciando, você ora então agora finalizando. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui iniciando um trimestre, Senhor. Senhor, que seja um trimestre cheio da tua graça, da tua unção, de mudanças de vida, de cura, Senhor. Pai, que essa palavra possa atingir os corações daqueles que estão ouvindo, Pai. Pai, que essa palavra possa chegar também naqueles que precisam ouvir a Tua voz. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã de domingo. Já te agradecemos pelo culto da noite, Senhor. Ser no coração de cada jovem, ó Pai, neste momento. Pai, que traga transformação na vida, Senhor. Que sejam novos Timóteos a partir de hoje, Senhor. Pai, eu entrego cada um em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, juventude. Amo vocês. Tchau, tchau.